Se eu te perguntasse hoje, nesse momento, ou você fizesse essa pergunta para ti mesmo, o que eu tenho de mais importante na vida? Se fosse a minha resposta para você, eu diria o seguinte: são seus pensamentos. Embora muita gente não acredite nisso, mas os pensamentos, eles dominam todo o nosso ser, todas as nossas decisões, tudo que acontece à nossa volta tem muito a ver com nossos pensamentos, tem a ver com aquilo que nós pensamos diariamente, certo? E os pensamentos, eles são construídos ao longo da vida, principalmente na nossa primeira infância, vamos dizer assim. É construída aí muita coisa da nossa personalidade que vai desenvolver a nossa vida ao longo do tempo. Então, o que acontece? Esses pensamentos, você deve cuidar deles, né? Você tem que ter cuidado com esses pensamentos. Então, eu te pergunto, o que você anda assistindo, principalmente antes de dormir, né? Se você assiste filme de terror, assiste filme triste, você dorme triste. Quanto mais triste nós estamos, a tendência é buscar coisas tristes, que nós nos identificamos, né? Então, tipo assim, se você já está sentindo uma tristeza, teve uma decepção amorosa, teve uma decepção na vida, no emprego, no trabalho, em qualquer lugar, a tendência é você buscar assistir filmes tristes, depressivos, filme assim de suspense, filme de drama, né? Onde você se identifica, ou até mesmo ler coisas nesse sentido. Então, os teus pensamentos, eles vão tomando uma forma, como se a tua energia fosse abaixando, né? Fosse abaixando e fosse te deixando cada vez mais minguado, daria para se dizer essa palavra, né? Você, em vez de desenvolver, você se retrai, você se fixa nesses pensamentos negativos. Então, é o seguinte, essa técnica chamada EFT, nós trabalhamos alguns pontos, como se fossem os pontos da acupuntura, vamos dizer assim, que você pode aplicar com agulha em alguns pontos aqui, mas nós vamos trabalhar com um impacto nesse ponto, né? Impacto com os próprios dedos, nós vamos bater nesses pontos, fazer com que essa energia dos meridianos circulem. E também uma outra técnica usada junto com essa, acoplada a essa, é a neurolinguística. Então nós vamos trabalhar com frases, com palavras, com gatilhos mentais, para haver um desbloqueio nos teus pensamentos negativos. Há uns dias atrás, pessoas estão me pedindo vídeos que falem da cura da criança interior. Todos nós temos nossa criança interior, né? Nossa criança ferida interior. Por que ferida? Porque se nós olharmos ao longo da nossa vida, da nossa infância, desde o nosso nascimento, ou desde a gestação, quando a mãe está esperando a nossa vinda ao mundo, até ali os 7 anos, nós recebemos muito mais não do que sim. Muito, mas vamos dizer assim, 100 vezes mais não do que sim, ou até mais, tá? Estou chutando um valor só para exemplificar. Então, nossa mente, ela é condicionada ao não pode isso, não faça aquilo, não bota o dedo ali, não põe a mão lá, não vai até tal lugar. E o que acontece? Não sobe ali. Nós vamos criando medos, nós vamos criando bloqueios. Então, às vezes, nós teríamos chances na vida de desenvolver muito mais e nós não desenvolvemos, nós não avançamos devido a certos medos que temos fixado no nosso inconsciente, que vem lá da infância ainda. E tem pessoas ainda que carregam uma carga ainda maior, que são bloqueios mentais muito grandes devido a abusos físicos, abuso mental, né, com gritos, com como é que se diz assim, pressão mesmo, né? E tem muito caso aí de abusos físicos, né? De pessoas que eu atendi ao longo aí da minha carreira de terapeuta que tiveram mesmo abuso fisicamente, né? Então, isso, tanto homem quanto mulher, tá? Tanto menino quanto menina passa por isso na sua infância, às vezes, em determinados ambientes. E isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento das pessoas. Chega uma determinada idade que você vai precisar tomar certas decisões e você não toma, o teu inconsciente bloqueia devido a certos pensamentos limitantes, vamos dizer assim, que são causados lá na primeira infância sua. Então fica essa criança ferida. É isso que nós vamos trabalhar hoje, a cura da criança interior ferida, certo? Claro, não vou abordar aqui muito profundamente, porque seria muita coisa mesmo, mas vamos pegar alguns pontos. Por quê? Porque você tem a liberdade de, quando estiver fazendo essa abordagem, esse trabalho, vai surgir novos pensamentos, novos sentimentos, e nesses pensamentos e sentimentos que vão surgindo, você tem o poder sobre eles também, e você pode muito bem anotar qual que é o sentimento, qual que é o pensamento que está surgindo aqui, e a partir dali, então, trabalhar ele também.
Existe no EFT, né, que é Emotional Freedom Techniques, essa técnica de liberação emocional, alguns pontos que são específicos. Nós vamos trabalhar os pontos específicos. Você vê, são o ponto do karatê, que a gente chama aqui, tá? É um dos principais pontos. Depois tem esse ponto aqui entre os dois dedos, tá? Bem na voltinha aqui, daria para se dizer, bem na junção aqui no nervinho, você batendo, você vai sentir. Tem que dar um impacto grande aqui, não fique com dó do seu dedo aqui, pode bater sem dó, tá? Até você sentir um pouco de dor mesmo, bata nesse dedo. Daí bem em cima na cabeça, bem no centro, né? Você vai bater aí, bate com 2 dedos, que daí o alcance é um pouco maior. Tem gente que bate com a mão assim, dá tapinha, né? Que o alcance é maior ainda. Aí em cima aqui no canto da sobrancelha, ó, juntando aqui com o nosso narizinho pequeno, né? Onde começa, então você vai bater aqui. No canto do olho também você vai bater aqui. Pode sempre usar 2 dedos que bate junto, tá? Não tem problema. Aí aqui no lábio, né? Entre o nariz e a boca aqui no lábio, você vai bater também. E daí aqui no queixo, bem no buraquinho aqui, vai bater também. Eu não vou ficar aqui falando pontos, os nomes de cada ponto, porque isso só complica, tá? Aqui tem a clavícula, então você vai achar o ossinho da clavícula aqui bem em cima, aqui, ó. Tem um ossinho da clavícula que você vai bater nesse ponto aqui, tá? Aí tem um ponto aqui, ó, reto mamilo. Se você pegar aqui reto o mamilo aqui, você vai para baixo do braço aqui e bem embaixo do braço, tá? Tem um pontinho aqui que quando você bate, às vezes você vai sentir, você vai achar ele, porque quando começa a bater ali, você vai sentir a dorzinha, né? E depois reto o mamilo também, bem embaixo aqui, tá? Bem embaixo aqui também é um ponto, tá? Esses são os pontos que a gente vai fazer a rodada e depois, para finalizar, sempre na mão. Então na mão você vai bater bem no canto desse dedo aqui, ó, do dedão, tá? Bem no cantinho. Você dá peteleco que é melhor, funciona melhor, dói pra caramba, tá? Se você tem alguma tensão, alguma coisa que não tá legal energeticamente falando, vai doer mais. Aqui nesse outro ponto aqui, então, tá bem nesse pontinho aqui. Esse dedo aqui, inverte ele, vem de fora, então bate nesse lado aqui, ó, tá? Desse ladinho aqui, certo? Bem no cantinho da unha sempre, pensando. E o minguinho você pode apertar dos 2 lados e puxar assim, dando umas apertadinhas, mas que faça sentir, tá? Não tenha dó de você ficar batendo. A única coisa eu peço, dependendo da idade da pessoa, se a pele for muito sensível, cuide um pouco essa região aqui. Se você bater muito forte, pode ficar um pouco roxo aqui, tá? Mas é aqui mesmo, tá? Que pode acontecer de ficar um pouco roxo. Já aconteceu com pessoas de ficar um pouco roxo aqui, porque bate bem em cima no ossinho, né? Então às vezes pode causar aí algum hematomazinho, beleza? Então nós vamos trabalhar isso. O que acontece? EFT, se você já ouviu falar ou se você não ouviu, vai ouvir agora, que é uma técnica de liberação emocional. Nós trabalhamos esses pontos da acupuntura e a neurolinguística. Vai haver um desbloqueio emocional. Flávio, vai sumir para sempre o pensamento? Nunca mais vou lembrar disso? Não, você vai lembrar. Só que vai dissolver isso, você vai aprender a se perdoar. Eu sei que é difícil, quando a gente fala isso, vamos dizer assim, ó, eu já trabalhei com muitas pessoas que foram abusadas. Quando você fala assim, você vai perdoar a pessoa não admite que vai perdoar. E nem quer perdoar. O sentimento é de ficar com aquilo, porque é o seguinte, é uma âncora, né? Então, às vezes você tem uma mágoa de uma pessoa, você não quer se livrar daquela mágoa, porque aquela mágoa te faz bem, entre aspas, né? Você gosta de sofrer, aquele sofrimento te causa prazer, parece que você sente prazer em ficar pensando coisa negativa e sofrendo com a mágoa que você sente daquela outra pessoa. Só que a outra pessoa não está nem aí mais para você, nem lembra mais. Às vezes aconteceu há, 20, 30, 40 anos, a pessoa não lembra mais do que te fez e você carrega aquela mágoa e você fica sofrendo. Então a mágoa, ela é um veneno que você toma para tentar ferir a outra pessoa, para matar a outra pessoa. Isso não vai acontecer, quem vai sofrer é você. Então se livre da mágoa o quanto antes. E nessa cura que a gente vai trabalhar da criança interior ferida, nós vamos trabalhar muito a questão de mágoa, né? Por quê? Porque nós somos feridos pelo pai, pela mãe, pelas palavras, né, que eles lançaram sobre nós na nossa infância, pelo um tio, pela tia, avô, vó, professor, professora. Não tem como a gente saber, vizinhos, vizinhas, não tem como a gente saber quem feriu. Eu, por exemplo, não tem como saber quem feriu você, mas você tem. Então eu te peço assim, ó, coloque agora aumenta o volume aí, coloca uma musiquinha, respira fundo, tenta lembrar quais são as suas maiores feridas interiores da tua infância, né? Mágoas que você carrega,
puxa isso na sua memória. Se você puder, anote num papel, coloque ali, vamos dizer, mágoa do pai, coloque ali mágoa do pai, escreve no papel mágoa do pai, coloca uma nota de 0 a 10 para essa mágoa. É 10, coloca 10, 9, coloca 9. Qual que é a intensidade dessa mágoa? É interessante essa medida, porque você vai ver o quanto isso vai diminuir. Aí, perdão, outra coisa, anote aí se você tem mágoa da mãe, da professora, algum trauma, abusos, né? Pessoas que abusaram de você, lembra da pessoa que foi, tio, vô, vó. Gente, vocês não têm noção do que se passa, assim, muita coisa. Então, anotem tudo isso num papel. Depois que terminou a sessão, você pode queimar isso aí, não deixa jogado por aí nas suas coisas para que outras pessoas vejam. Você pode depois consumir com isso, mas agora é importante que você escreva para você olhar, né? Para você olhar para aquilo que você escreveu ali. Por exemplo, lá na infância teve uma professora que me chamou de burro. Eu sou daltônico. Então, durante muito tempo, eu sofri muito com isso, porque eu não conheço as cores. Até hoje, não é que não conheço, eu não consigo diferenciar. Às vezes eu gosto de estudar um pouco bolsa de valores, por exemplo, moedas digitais. Ontem eu estava olhando um gráfico e eu não sei se está azul ou está vermelho. Eu tenho que olhar lá se está positivo ou negativo, mas às vezes ela está positiva, mas está caindo, porque estava lá, subiu 60% e agora ela está em 30%. Então ela está negativa, mas continua positivo lá no número, mas o gráfico continua, ela muda a cor, eu não consigo identificar essa cor, tá? Para mim tudo é uma cor só, um semáforo é uma cor só. E daí eu pegava os lápis de cor e pintava uma árvore lá de marrom e era o chamado de burro, e muito tempo eu carreguei isso, fiquei traumatizado. Eu tive que me trabalhar, porque eu não conseguia nem falar as cores perto das pessoas. Até hoje tiro um sarro, brinco, mas hoje eu levo tudo na brincadeira. Mas para mim me feria quando uma pessoa perguntava: que cor que é isso aqui, que cor que você está vendo? Pronto, para mim, cara, eu ficava vermelho, ficava sem graça, porque eu fui ferido. A minha criança interior foi ferida lá na infância, fui chamado de burro. Então lembra dessa mágoa que tem da professora, coloca ali a nota de 0 a 10 e vamos trabalhar isso, vamos trabalhar essa mágoa, esse trauma. Porque isso influencia diretamente na nossa autoestima hoje, como você se vê hoje. Flávio, eu me vejo feia, me vejo feio, me vejo incapaz, me sinto incapaz de aprender uma coisa nova, de fazer aquilo que eu quero, de realizar meu sonho. Tudo isso está ligado à nossa criança interior ferida. Por quê? Porque colocaram isso na nossa mente. Então nós vemos cheio de pré-conceitos, pensamentos limitantes, né, que impedem o nosso crescimento. Então agora, respirando, você aí já se identificou aquilo. Se você não identificou, pausa o vídeo um pouco, respira fundo, coloca outra música ali, identifica, escreve, daí volta aqui. Nós vamos começar através dos pontos que eu mostrei para vocês, certo? As frases iniciais são frases assim, como diz, é uma receita, né, entre aspas, uma receita básica, a gente chama no EFT. Nós vamos trabalhar essa receita básica a princípio, porque ela é mais fácil de você gravar, de você seguir. Depois existe aí um método mais aprimorado, que você também tem outras formas de neurolinguística de aprofundar isso e livrar muito mais rápido. Mas a princípio vamos trabalhar isso aí, que vai ajudar muito. Faça isso, se você quiser, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, quantas vezes você quiser, tá bom? Até você se sentir aliviada dessa dor que está te correndo por dentro aí da tua infância, do teu ferimento, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar falando de um modo geral dessa criança interior, tá? Eu quero que vocês se concentrem, batem nesse ponto, tá? Olhe para esse ponto, bate nesse ponto aqui. Se você já tem ali memorizada a técnica e a sequência, pode ficar de olho fechado fazendo, apenas ouvindo. Porém, se você não tem memorizado, você vai ter que estar olhando, né, para ver onde estou batendo. E às vezes não importa assim, se é 1 vez, 2 vezes, 20 vezes. Se você bater 10 vezes, 20 vezes aqui no mesmo ponto, não tem problema. Quanto mais bater, melhor tá? Não fique apegado assim, tem que bater 10 vezes aqui, 10 vezes aqui, ficar contando. Não, vai batendo e deixa fluir e vai falando aí. Se vier pensamentos, lembranças, anote, pare um pouquinho, anota rapidinho.
rapidinho ali. Lembrei de um primo que abusou de mim, lembrei de um primo que me xingou, de não sei o que passou a mão não sei aonde, que me senti constrangido. Anota tudo que vier de lembrança e pensamento, anota, tá bom? Depois, se você quiser deixar nos comentários algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa que veio, sinta-se à vontade, mas a princípio anota para você poder trabalhar isso, tá bom? Então repete comigo assim. Respira. Mesmo que eu tenha muita coisa para curar, repete, da minha criança interior, da minha criança ferida interiormente, mesmo assim, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu sinta muita coisa ruim dentro de mim, que eu sei que é da criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu tenha muitos traumas, muitos medos, por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muito trauma, muita dor, muitas lembranças ruins da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores, muitos pensamentos negativos por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Na clavícula, mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Baixo. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Okay? Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Agora aperta um dedinho, mesmo que eu carregue muitos traumas, muitas dores por causa da minha criança interior ferida, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muitas dores,
muita mágoa, ressentimento, pensamentos negativos, pensamentos que foram impostos na minha mente de que eu não sou capaz, mesmo que eu carregue uma autoestima baixíssima, por causa dos ferimentos na minha infância. Eu me amo e me aceito profundamente, completamente, mesmo que eu carregue muitos pensamentos negativos, medos, mágoas, raiva, culpas, por causa da minha criança interior ferida, machucada, humilhada. Quantas vezes eu fui humilhada, fui machucada, fui ferida, mesmo que eu carrego essa carga de pensamentos negativos, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carrego essa carga de pensamentos negativos que afetam as minhas decisões hoje, que me colocam medo, culpa, sentimento de não merecimento, pensamentos limitantes, tudo isso que afeta a minha vida, mesmo assim, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue essa carga de culpa, de mágoa, raiva, ansiedade, estresse, baixa autoestima, por causa dos ferimentos feitos à minha criança interior, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue tantas mágoas, tantos pensamentos negativos, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muitas mágoas, muitos pensamentos negativos, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, trauma, pensamento negativo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muitos pensamentos negativos, baixa autoestima, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, você pode bater desse lado também, muita mágoa, muita raiva, culpa, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, muita ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, muita ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, muita ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, muita ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Do outro lado, mesmo que eu carregue muita mágoa, muita culpa, muita ansiedade, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu carregue muita mágoa, muitos pensamentos negativos em relação a mim mesmo, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Agora vocês colocam aqui, ó, entre o minguinho e o anelar, né? Bem nesse vãozinho aqui, ó, bate aqui, ó, tá? E respira bem fundo. Respira. De novo. Isso, relaxa, solta os ombros. Agora, se você quiser, se você está ainda no momento aí que tá vindo emoções, pensamentos ainda, volta o vídeo um pouquinho e faz de novo, faz mais uma rodada, 2 rodadas, volta ali onde a gente começou, olha qual foi o minuto, marca esse minuto, volta ali, faz mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tá bom? Vai rodando. E se surgir algum pensamento, durante isso surgiu alguma lembrança, você pega essa lembrança, anota e você pode fazer para essa lembrança, tá? Na mesma sequência aqui, ó, mesmo que eu lembrei de um primo que abusou de mim, de um tio, de um avô que abusou de mim, que me causou nojo, me causou sofrimento, constrangimento.
Mesmo assim, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Às vezes você não vai conseguir falar essa palavra, eu me amo e me aceito, essa frase. Difícil. Tem pessoas que não conseguem falar, porque internamente a vozinha está dizendo ali, tem uma voz interior que diz assim, você não se ama e você não se aceita. Então nesse momento você muda a frase. Neurolinguística é interessante por isso, você muda assim, eu escolho me amar e me aceitar profundamente, completamente. Mesmo que aconteceu isso, eu escolho me amar e me aceitar profundamente, completamente. Muda essa frase que você tem a opção de fazer essa escolha e vai trabalhando, Faça isso 1, 2, 10 vezes se for preciso, não tenha pressa, não tenha medo, faça. Se vier vontade de chorar, chore. Se vier vontade de se lembrar de alguma coisa ruim, lembre e trabalhe. Às vezes você não consegue falar, continua batendo nos pontos e deixa vir os pensamentos e as lágrimas, continue, vai curando essa tua criança interior, conversa com ela, fala o nome dela, fala seu nome. Flávio, você não teve culpa dessa situação, naquele tempo, você só tinha 5 anos, você só tinha 3 anos, o que você sabia da vida? Você não teve culpa nenhuma, e você não tem culpa hoje de se sentir assim, mas eu te perdoo, eu te amo, eu te acolho do jeito que você é, e eu te acolho, eu te perdoo, e eu perdoo quem fez isso comigo, eu quero perdoar, eu escolho perdoar. Se você não consegue perdoar, fala, eu escolho perdoar essa pessoa, e continua fazendo, vem algum sentimento, faça para esse sentimento, não pare de bater nesses pontos e fazendo, e vai se libertando disso, tá bom? Então, se você quer continuar, volta o vídeo, continua, depois você assiste daqui para frente. Agora seria só uma conclusão para você assim. Eu vou gravar outros vídeos, nós vamos trabalhar aí muitos pontos, muitas coisas legais para a gente se libertar. Você tem que estar disposto a crescer na vida, né? Nós viemos carregados de trauma, de mágoa, de muita coisa. Se eu parasse da onde eu vim, né? Vamos dizer assim, da minha infância, ferida, machucada, quando eu entrei para o seminário, eu não aceitava uma crítica, eu não era capaz de aceitar uma crítica construtiva. Às vezes alguém chegar e falar, Flávio, você precisa mudar isso, tua atitude aqui não foi legal, porque nós fazíamos isso todos os sábados, nos reuníamos, né? Nós éramos em 26 seminaristas no mesmo grupo, né? Nós éramos mais de 70, mas daí tinha grupos diferentes, do meu grupo era 26, todos os sábados nós sentávamos e falava assim, como foi minha semana hoje? E eu falava como foi a minha semana. E os meus colegas, cada um deles falava como eles me viram durante aquela semana. Então eu tinha que ser verdadeiro comigo. Às vezes eu tentava me engambelar, né? Ou engambelar o grupo. Foi uma semana produtiva, eu li, eu não sei o que. E as pessoas falavam assim, não te vi lendo nenhuma vez, não te vi não sei o que. Eu vi você caminhando não sei aonde, jogando bola, fazendo isso, mas não lendo. Então, toda a mentira voltava contra a gente tinha que ir se ajustando para ser o mais verdadeiro possível. Com quem? Conosco mesmo. E o crescimento vai se dar quando você é verdadeiro contigo mesmo, não é os outros são a opinião dos outros, não importa, ajuda, mas não é o que importa é como que você é contigo mesmo. Então a sua verdade tem que prevalecer. Então a cura, ela se dá através da verdade. Descubra aquilo que está te ferindo, que está te machucando, te arrebentando, e trabalhe isso, tá bom? Trabalhe isso, volte aí e até um próximo vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim aí, estamos começando, né? Mas vai ser muito legal essa jornada junto com você aí de crescimento. E preste atenção, hoje você começando a fazer isso, e você anota tudo isso no papel, depois daqui a um tempo você vai fazer uma avaliação do seu crescimento, você vai se surpreender com isso, tá bom? Deixe sugestões de novos temas aí para a gente gravar vídeo. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus.